Olá a todos, então vamos dar continuidade ao nosso estudo, iniciando com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua bondade, misericórdia, amor, cuidado, bênção sem medida. Pedimos o teu Espírito a ser o nosso professor, a nos falar ao coração. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz. Em nome de Jesus, amém. Então, continuando, Salmo capítulo 19, perdão. Salmo 19, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Muito obrigado. Então, nós precisamos dos mandamentos de Deus para que os nossos olhos sejam iluminados. Essa é a luz espiritual que nos ajuda a ver, enxergar a nossa condição, a nossa necessidade de Jesus e a enxergar as coisas, para saber julgar as coisas de maneira correta. Então, veja só, eu não entendi esse verso na profundidade que ele tem. Claro que tem muito mais além disso, né? Mas até estudar esse assunto a respeito dos olhos, eu não percebia o que ele dizer ilumina meus olhos. Entende? Mas agora abre muito mais o leque de entendimento. Porque a gente tem visto, os olhos estão relacionados ao julgamento, discernimento de certo e errado, a interpretação que a gente dá às coisas, o que a gente pensa, como a gente julga. E o mandamento de Deus, ele é puro e ilumina os olhos, ou seja, ele nos dá clareza, ele nos dá detalhes, nos enxergar as coisas de maneira clara, de maneira correta. Precisamos do mandamento de Deus dentro de nós, na nossa mente, para que nossos olhos, então, sejam transformados. A maneira como a gente enxerga as coisas, a maneira como a gente vê as coisas, a maneira como a gente julga as coisas. As situações, as pessoas mesmo. E, claro, não devemos julgar o que não vemos. Mas existem situações que devemos emitir um juízo. Fazemos isso constantemente. E de certo e errado, de bom ou ruim. E aí isso deve ser o que? Regulado pelo mandamento de Deus. Quando não é o mandamento de Deus que está no nosso coração, a gente julga de maneira errada, a gente interpreta de maneira errônea, fala o que não deve, faz o que não deve. Mas quando é o mandamento de Deus que está no nosso coração, isso nos regula, nos ilumina, nos ajuda a fazer o que deve ser feito. Como Jesus fazia. Jesus via as coisas como eram. Ele emitia julgamentos corretos, porque era a lei de Deus, o mandamento de Deus que estava no seu coração, que é perfeito. A lei do Senhor é perfeita. Ela é uma luz. O mandamento, ele ilumina. E busquemos esse mandamento, essa lei dentro do nosso coração. É isso que Deus prometeu. Vamos lá. Agora, Salmo 25, verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Muito obrigado. Se algum dia a gente perceber que está no meio de uma rede, ou seja, emaranhado, foi enlaçado, o inimigo conseguiu nos pegar, a gente está preso lá, tentando se debater como um peixe que está na rede, tentando sair, não consegue. O que devemos fazer? Olhar para o Senhor. Olhar para o céu, olhar para Jesus e pedir que Ele nos ajude a não tirar os olhos dele. E contemplando a Jesus, é aqui a promessa, que Ele vai nos tirar da armadilha de Satanás. É o que Ele nos prometeu. E agora, Salmo 26, verso 3. Salmo 26, 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Pessoal, a tua benignidade está diante dos meus olhos. Então devemos o que? Contemplar, colocar diante de nós, continuamente, diante da nossa mente, né, nossos pensamentos, a benignidade de Deus, como Ele é bom. E aí isso vai nos estar conectado, que é andar na verdade, na tua verdade, na verdade de Deus. Ou seja, contemplar o que é bom, a bondade de Deus, em vez de contemplar os erros dos outros, o que eles fizeram de mal para mim, o que é. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dessa terra, tira os olhos das coisas aqui de baixo e olha para cima, olha para Deus, olha para a bondade dele, e a gente vai ser transformado de acordo com essa bondade. Se acontecer algo ruim, fizer algo ruim, sim. Ora, entrega para Deus, perdoa, fala o que precisa ser falado para a pessoa que precisa ser falado e vai em frente. Siga no temor do Senhor. Continuando. Salmo 31, verso 22. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz da minha súplica quando eu a te clamei.
Então, muitas vezes a gente pensa, Deus não está me vendo, Deus não está olhando para mim. E ele mesmo disse, na pressa, queria que, Senhor, faz isso. E não deu isso em uma semana, um mês, não aconteceu. Deus não está vendo, Deus não olha para Deus. Faz isso na pressa, a gente não está apressado. Aí, Deus está querendo ensinar paciência, calma. Mas mesmo assim, Deus ouve a nossa voz. Veja só como Deus é misericordioso. Nem uma criança, a gente age que nem criança, está numa viagem, a gente já chegou? Não, vá, tanto tempo. A gente já chegou, a gente e fica lá, não acaba nunca essa viagem. Muitas vezes a gente age que nem uma criança nesse sentido. 32:8 agora, Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Veja só como que Jesus vai guiar com os olhos dele. Ele enxerga tudo, ele discerne o certo e o errado de todas as coisas. E ele sabe dar o conselho correto em toda situação, em cada situação. Por isso que a gente deve olhar para ele e esperar a direção dele. E ele prometeu que vai nos instruir. Porque ele está vendo as coisas, ele entende, ele sabe. E aí, confiando nos olhos de Deus, na direção do caminho que ele vai dar, nós poderemos ir com segurança. Poderosa promessa. Clamemos ela ao Senhor sempre que necessitarmos. Mesmo antes de necessitarmos. De cada dia. Belíssima promessa. Agora vamos lá. Salmo 33:18. Próximo. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. E, novamente, ele está olhando, ele está sobre, os olhos estão sobre, contemplando aqueles que o temem. Aqueles que esperam na misericórdia de Deus, não esperam nas suas próprias obras. Porque eu sou bom, porque eu fiz tudo isso, eu trabalho para Deus, eu dou estudo bíblico, isso, eu fiz bom. Não. Ele é misericordioso. Eu espero na misericórdia de Deus, não no que eu faço para Deus. Devemos ter isso muito claro na nossa mente, no nosso coração. Vamos ver agora Salmo 34, o verso 15. 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Novamente, reafirmando isso. Os justos. E essa justiça não vem de nós. Ela vem pela misericórdia de Deus, é colocada sobre nós. Então nós esperamos na misericórdia de Deus. Deus coloca sobre nós a sua justiça por causa da sua bondade, da sua misericórdia. E aí, ele pode olhar para nós, porque ele não vê nosso pecado. Ele vê a justiça de Jesus. Ele olha para nós, então, com alegria e com prazer. E é isso que ele quer fazer. Cada um de nós. Pela fé. Vamos ver aqui agora Salmo 36, 1 e 2. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra, ser detestável. Olha que interessante esse verso. A transgressão do ímpio. Então, quando o salmista aqui, Davi, está vendo a transgressão, o pecado, as coisas erradas que o ímpio faz, essa situação diz no coração de Davi, no íntimo do meu coração, ele dizendo, não há temor de Deus perante os seus olhos. Ou seja, não é a lei de Deus, não é a obediência ao que Deus pede que está direcionando os caminhos dessa pessoa. Então ele diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E diante dos seus olhos dessa pessoa que está em pecado, pecando. E aí ele vai explicar, olha o verso 2. Porque em seus olhos se lisonjeia, ou seja, ele é justo aos próprios olhos. Eu sou bom, eu sou isso, o outro se lisonjeia, se acha, né? Até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. A pessoa não se dá conta, se engana, ela mesma se engana, achando que é boa e não é. Então, por isso, nós estamos nessa situação profeticamente, porque todos nós fazemos parte de Laodiceia. Lá em Apocalipse, capítulo 3, vai dizer o quê? Vai nos informar o que a respeito disso? Vamos abrir lá, capítulo 3, Apocalipse, os versos
14 a 19. Vamos ler aqui. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és fria nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Até o 19. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então veja só, vamos uma pausa. O que uma pessoa morna, que não é nem frio nem quente, ela diz? Uma pessoa que está nessa situação que Deus abomina, que está a ponto de vomitar. Pensa assim, você tomando um copo de água morna com sal. Bom, ruim. Delícia. E tá exatamente naquela quantidade de sal, naquela temperatura exata para dar uma náusea. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E se nós, como sal, não estivermos quentes a tal ponto, por exemplo, de conseguir cozinhar um alimento, tornar ele saboroso, com o sal ali presente, a água, o Espírito Santo. E as pessoas frias, água fria. Não se espera muito da água fria, tá lá, tem o seu propósito, tá, mas é morno. Tem calor, mas tem frio junto, misturado. Né? E aí, deixa no estado pior. Você não consegue cozinhar um alimento. E as pessoas pensam que é algo bom, mas não é, porque engana, né? Não resolve a situação. Então, é algo que não é bom. E aí Deus abomina. E aí vai lá, o verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejam. Então, Deus ele nos recomenda isso para nos livrar da situação que estamos, que é achando que somos bons, rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta, se lisonjeando, né? Nossa, eu sei das coisas, eu tenho a verdade, eu tenho conhecimento, eu tenho. E é o quê? Eu faço as coisas para Deus, eu trabalho, né? Vejo isso, aquilo, outro, eu sirvo ao Senhor, eu sou um missionário, não sei o quê, e aí? E aí? O que Deus está vendo? Desgraçado, miserável, pobre, cego. Isso é a realidade. E aí Jesus dá o conselho. Compre ouro provado no fogo. Precisa passar pela tribulação, precisa passar pela angústia para que a podridão do nosso coração seja removida. Pouco a pouco Deus vai tirando e é por isso que as provas vêm. É para nos purificar do mal e deixar que a bondade de Deus tenha espaço dentro de nós. A bondade vem de Deus. Todo o amor, todo o ouro vem dele. É ele que nos dá. Então, esse comprar custa algo para nós, sim, mas não é algo que é por nossos méritos. Custa a entrega do que é ruim nosso para Deus. Nossa, tem isso que é ruim no meu coração, abro espaço no meu coração para que você coloque o que é bom. Então, essa compra é uma troca de algo ruim que eu dou para Deus e de algo bom que Ele me dá. É isso que Jesus fez na cruz, Ele pagou por toda a minha ruindade para poder me dar a bondade dele. E aí as vestiduras brancas, a justiça, né? Apocalipse 19, lá vai, verso 14, se não me engano, vai dizer 19 e 18, não lembro. Vai dizer que o linho fino, Apocalipse 19, verso 8, na verdade. O linho fino são as justiças dos santos. Isso aí. Fino, puro, resplandecente, a cobertura, né, de um tecido muito branco. E aí, aqui vai dizer que Deus, no verso 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Você, pois, zeloso e arrepende-te. Deus, ele quer que nos arrependamos desse pecado. E tenhamos o quê?
unja os teus olhos com colírio. Então, o que é? A gente está vendo os olhos são o quê? Vai passar por esse verso depois, quando chegar no Novo Testamento. Mas limpar a cegueira espiritual é limpar aquela coisa que a gente não enxerga que é certo e errado, faz as coisas erradas e acha que está certo e não vê direito, está vendo tudo nublado e tá. Então, põe colírio para enxergar direito, para ver como é que são as coisas, para julgar de maneira correta, para pensar de maneira correta, para ver que deve ser visto da maneira como Deus quer que vejamos. Valorizar as coisas. Jesus vai falar mais profundamente. O Novo Testamento amplia muito. Já dei umas pinceladas, né, durante o estudo, mas quando chegarmos no Novo Testamento a gente vê que amplia ainda mais o entendimento a respeito dos olhos. Nós vamos voltar lá então. Salmo 36, 1 e 2. Se lisonjeando, mas vai ser o quê? A sua iniquidade descubra ser detestável, até que isso aconteça. Então, que deixemos de ser ímpios e que não continuemos no pecado, na transgressão, porque essa é a condição. Não há temor diante de Deus, diante dos nossos olhos. Se a gente contempla, o temor de Deus não é a obediência a Ele, a sua lei, os seus mandamentos, a bondade de Deus. A gente contempla o quê? As coisas do mundo, as coisas da terra. E isso não traz coisa boa. Mas eu agora, que a gente está passando aí, Copa do Mundo, está contemplando ali uma disputa de superioridade, quem que é melhor, e viu? A gente está sendo transformado no mesmo espírito. Dá vontade de assistir jogo, olha, eu digo que dá, existe poder, uma força sobrenatural que nos parece atrair o desejo para ver os jogos. E eu mesmo sinto esse efeito disso, mas eu peço a Deus, Senhor, me livra disso. Não olhe. E Deus dá força. Deus liberta. Então, isso é um exemplo. Tem muitas outras coisas. Pelo contemplar, nós somos transformados. Então, como é que queremos aprender a cooperar um com o outro se estamos constantemente vendo, assistindo, contemplando competição, disputa, quem é melhor, isso, aquilo. Então, fica conselho aí. Ouçamos a repreensão de Deus. Salmo agora, capítulo 38, verso 10. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Veja só, coração, os pensamentos, né? Uma situação difícil que ele ficava lá com a mente, pensando, estava dando voltas, né? A força se faltando, a luz dos meus olhos, ela me deixou. O brilho, né, dos olhos, mesmo essa questão. Então, nessa situação, quando devemos falar para Deus, Senhor, eu não estou vendo direito as coisas, eu não estou enxergando nada de bom. E muitos estão nessa situação. E peça a Deus. Olhe para Deus. É dele que vem o auxílio, porque Ele é a luz. Então vamos lá. Agora Salmo, capítulo 69. Os versos 3 a 9. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfaleceram esperando o meu Deus. Aquele que me odeia sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não seja confundido por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por teu amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim.
Então, aqui nós vemos o que o salmista estava passando em miniatura, o que Jesus passou em total plenitude, né? Na grandeza, numa escala infinitamente maior. E claro, ele teve pecados, mas Jesus não seus pecados, mas ele tomou os nossos pecados sobre ele. Então, a experiência de Davi é uma experiência simbólica do que de fato já aconteceu com Jesus, e Jesus passou por isso, infinitamente mais. E essas profecias, que ali ele está escrevendo que ele venceu, é uma linguagem também profética do que Jesus passaria. São mensagens proféticas. Vamos comparar aqui com João, capítulo 2, o verso 17. O que está escrito? Vejam só que interessante. João 2, 17. Vou achar aqui. 17. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua causa me devorou. O zelo da tua casa, né, do templo de Deus, o local onde Deus habita, me devorou. Esse verso que nós lemos, os discípulos lembraram quando que Jesus viu toda quão profanado estava o templo, toda a ganância que tinha lá, os câmbios, as vendas de animais, o barulho e dinheiro e injustiça mesmo, e corrupção ali, preços altamente inflacionados ali, inflacionados não, super valorizados, né? Muito acima do que seria o valor, só porque a pessoa não tem. Isso é desonesto perante Deus. Então, só porque ali a pessoa é o único local que ela consegue comprar algo, então você pega e coloca lá em cima o valor. Posso colocar o preço que eu quiser, porque é o único lugar que ele consegue isso, então vou aproveitar e ganhar em cima. Não é honesto isso. E aí, esse verso está também comparando aqui, ó, quando nós comparamos lá com 1 Coríntios, capítulo 15. Vejamos só. Vou ler até esse grupo de versos aqui. 1 Coríntios 15, versos 12 a 21. Vamos lá. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha que profundo isso. E aí, ó, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O que a gente enxerga nesse contexto? Jesus, de fato, morreu e ressuscitou. Jesus, de fato, ele sofreu as afrontas por amor de Deus, ele sofreu as afrontas. E o verso 9, ali, Salmo, voltando para Salmo 69, verso 9. As afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. E Jesus, no verso 2, ele diz, né? Verso 1 primeiro, né? Livra-me, Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo do lamaçal. E aí, a gente começou ali no verso 2, na verdade. No verso 3, na verdade. Estou cansado de clamar. Meus olhos se desfalecem esperando o meu Deus. E aí vem os inimigos, e Jesus ele restituiu o que ele não furtou. Então, quando a gente vê as boas novas aqui de que Jesus ele sofreu tudo isso por causa por fazer o que é certo. Ele chegou naquela situação em que ele estava na cruz,
E as afrontas, nossas afrontas, contra Deus caíram sobre ele. E Jesus buscava somente a glória de Deus. E aí, quando vem o verso que diz ali, lá que nós vemos em 1 Coríntios, né? Que a nossa esperança se dá somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Jesus, ele... Então, continuando aqui na parte de Salmo 69, foi somente porque Cristo recebeu os pecados sobre ele, morreu, mas a sua oferta foi perfeita e completa e ele adquiriu a vida, é que agora os nossos pecados eles podem ser aniquilados no sacrifício de Jesus e sermos participantes da vida de Jesus, como nós lemos lá. E então tudo isso que Jesus sofreu, essa angústia, foi por amor de nós. E se isso de fato, e se isso não aconteceu, Jesus não ressuscitou, a gente permanece nos nossos pecados. Por quê? Porque é somente a vida que há em Jesus, como nós vemos, né, no rosto de Jesus, que é o rosto de Deus, que nós podemos ser participantes dessa vida. E se Jesus morreu e acabou ali, para ele não ressuscitou, não tem esperança para nós. Porque ele é a fonte da vida. Então é algo complexo dos porquês, como isso acontece. Vamos ter a eternidade para estudar mais a fundo. Cada pouco vamos aprendendo um pouco mais, mas nós não temos todas as respostas e entendimento de como, porquê, como é que se dá isso. O fato é que em Jesus que tudo existe. E a pedra fundamental, em cima dele que o universo foi criado, dá para se dizer assim, dentro dele. E se aquele em quem tudo existe morre e deixa de existir, tudo na verdade se perde. E mesmo que continuasse tudo existindo, não teria razão, não teria sentido, não teria um porquê, seríamos os mais miseráveis e acabaria e não teria para onde ir. Então, somente existe sentido e alegria em uma vida eterna, em uma ressurreição, se Jesus estiver lá. Então, ele é o motivo de por que tudo isso aconteceu. E ele foi ressuscitado. Por quê? Porque Deus é justo e ele viu que seu filho não cometeu pecado nenhum. E essa condição de não ter cometido pecado nenhum é a condição da justiça que ele quer nos dar. Não cometer pecado nenhum. Nós não estamos nessa condição, mas podemos ser participantes pela fé. Cada vez que pecarmos, que aborreçamos o pecado e clamemos pelo perdão, e aí Deus pode olhar para nós e ele pode nos abençoar. Para deixarmos de pecar, para prosperarmos não meramente aqui, mas para a eternidade. Deus ele está trabalhando para desenvolver um caráter em cada um de nós, muito mais do que para ganharmos riquezas. Então, lembre disso. Caráter é o que Deus mais deseja. Nós desenvolvamos. É isso o principal. Coloquemos nosso esforço, nossa energia nisso, e tanto em nós como em outras pessoas. Testemunhando, falando, ajudando no desenvolvimento do caráter. Começando em mim, em nós, na família, nos filhos, nos familiares e se estendendo aos vizinhos, a todos com quem entramos em contato. Então, queridos, vamos encerrar por aqui hoje. Pedir para a minha amada orar. No último estudo eu acabei orando nos dois. Perdão por isso. E vai lá. Querido Deus, maravilhoso Pai celestial, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por nossas iniquidades, e queremos suplicar, Santo Deus, o sacrifício de Jesus, que não seja em vão sobre a nossa vida, Senhor. Senhor, nos ajude a nos apegarmos às suas promessas, e assim como ele sofreu, às vezes, algumas injustiças pelo mundo, pelas pessoas ao redor, Santo Deus, que possamos estar dispostos a enfrentarmos
conflito que vivemos aqui nessa terra, mas junto a Ti, Santo Deus. E que a força e o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, venha estar conosco, nos fortalecendo, para que possamos, ó Deus, resistir os dias maus e permanecermos firmes e fiéis a Ti. Em nome de Jesus te suplicamos, Santo Deus, e te agradecemos pelos méritos dele. Amém. Obrigado. O Espírito Santo esteja guiando cada um.